Não foram os gritos que me chamaram. Foi o silêncio. Helena Argento era incapaz de produzir silêncio. Durante 15 anos, sua vida foi medida em compassos. Concertos esgotados. Críticas impecáveis. Uma precisão quase desumana. Quando me procuraram, ela já estava morta há 2 dias. Encontrada sentada diante do próprio piano, coluna ereta, mãos repousadas sobre as teclas. Como se tivesse apenas interrompido um ensaio. A polícia declarou causa natural. Exaustão, disseram. Colapso cardíaco. Mas o irmão dela não acreditava. Ela tinha medo, Sr. Voss. Nas últimas semanas, dizia que estavam mexendo na música. Eu não respondi de imediato. Medo é uma palavra imprecisa. Preciso de detalhes. Fui ao apartamento naquela mesma tarde. O edifício era antigo, com corredores longos e eco discreto. O tipo de lugar onde passos não passam despercebidos. A porta não apresentava sinais de arrombamento. As fechaduras funcionavam perfeitamente. O apartamento estava organizado demais. Livros alinhados por altura, partituras organizadas por data. Nenhum objeto fora do eixo, exceto o piano, um Steinway de cauda, ocupando o centro da sala. E Helena ainda estava ali quando a encontrei pela primeira vez na fotografia pericial. O corpo já havia sido removido, mas a imagem permanecia na minha mente. Algo naquela postura me incomodava. Aproximei-me do instrumento. Passei os dedos levemente pelas teclas. O som ecoou limpo. Nenhuma desafinação. Nenhum ruído mecânico. Observei então a partitura aberta sobre o suporte. Era uma peça clássica conhecida por sua dificuldade técnica. Helena a tocaria na semana seguinte. Folheei as páginas com cuidado. Anotações a lápis. Pequenas correções de dinâmica. Nada incomum, até que encontrei. Uma nota acrescentada à mão. Pequena, discreta, mas absolutamente inexistente na composição original. Um Lá, sustenido em um compasso onde só caberia um Lá natural. Um erro grotesco para qualquer iniciante. Impensável para Helena. Passei os olhos novamente pela sala. Não havia sinais de luta. Não havia copos com resíduos. Não havia medicamentos à vista. Mas havia algo no ar. Não um cheiro evidente. Uma sensação, como se aquele ambiente tivesse sido levemente alterado. Toquei o trecho da música com a nota modificada. A dissonância era quase imperceptível para um ouvido comum. Mas para alguém como Helena, seria uma afronta. Repeti o trecho e percebi outra coisa. A tecla correspondente ao Lá sustenido estava ligeiramente mais polida que as demais. Uso excessivo recente. Ela vinha ensaiando aquele trecho repetidamente. Por quê? Se a nota estava errada, ela teria corrigido. Se estava certa, alguém a convenceu disso. Aproximei-me do interior do piano. Inclinei-me. Observei o mecanismo. Nada parecia fora do lugar, mas algo me incomodava profundamente. Helena não morreu de exaustão. Helena morreu enquanto tocava. E alguém queria que ela tocasse exatamente aquele trecho. Fechei a tampa do piano lentamente. Voltei-me para o irmão dela. Quem teve acesso recente ao instrumento? Ele hesitou por um segundo. O afinador veio 2 semanas atrás. Sorri levemente. Afinadores escutam o que ninguém escuta, mas às vezes também manipulam o que ninguém percebe. Olhei novamente para a partitura. A nota estava escrita com outra pressão de lápis. Outra mão, outro gesto. Helena não escreveu aquilo. E alguém sabia que ela tocaria. Sabia exatamente qual tecla pressionaria. E sabia que ela não desconfiaria a tempo. Passei os dedos mais uma vez pelo Lá sustenido. O som ecoou perfeito. Perfeito demais. E perfeição excessiva sempre esconde algo. Meu nome é Dorian Voss. E alguém transformou música em armadilha. Na próxima visita, o piano falará. Então, voltei ao apartamento na manhã seguinte. Sozinho. Gosto de investigar quando o ambiente já esqueceu a presença da polícia. Lugares falam melhor quando não estão sendo observados. A luz atravessava as cortinas com suavidade. O piano permanecia no centro da sala, imponente, silencioso. Aproximei-me novamente do Steinway. Passei os dedos pelas teclas, uma por uma.
dó, ré, mi, todas com resistência idêntica. Até o lá sustenido. Havia uma diferença quase imperceptível na pressão, menos de 1 milímetro, mas suficiente para denunciar interferência recente. Inclinei-me e removi cuidadosamente o painel frontal. O mecanismo interno revelou fileiras de martelos alinhados com precisão cirúrgica. Tudo parecia normal. Normal demais. Observei o martelo correspondente àquela tecla. A madeira estava intacta. O feltro, limpo. Mas o eixo metálico que sustentava o conjunto não era original. Seu brilho denunciava substituição recente. Toquei levemente o mecanismo e então percebi. Havia um microcanal perfurado na base do martelo, quase invisível. Um trabalho delicado, planejado. Inseri uma pequena lâmina fina para examinar o interior. Algo deslizou. Uma agulha minúscula, retrátil, disfarçada no eixo. Recoberta por uma película seca. Respirei devagar. A cada pressão mais firme da tecla. A agulha avançava alguns milímetros, suficiente para perfurar a ponta do dedo do pianista. A maioria não perceberia. Uma leve fisgada durante a execução de uma peça difícil. Absolutamente comum, mas repetida dezenas de vezes. Seria fatal. A toxina, aplicada em microdoses, entraria lentamente na corrente sanguínea. Sem marcas evidentes, sem violência, sem suspeita. Helena teria sentido apenas uma tontura, talvez uma fraqueza súbita. E então, o colapso. Sentei-me diante do piano. Toquei o trecho alterado da partitura. O lá sustenido era pressionado com força naquele compasso específico, uma exigência técnica da peça. Quem modificou a nota sabia exatamente disso. Não foi um erro. Foi um direcionamento. Alguém alterou a partitura para forçá-la a pressionar justamente aquela tecla. Fechei os olhos por um instante. A mente de Helena começou a se formar diante de mim. Perfeccionista, obstinada, orgulhosa demais para duvidar de si mesma. Se encontrasse uma nota estranha, ensaiaria até dominá-la. Repetiria o trecho. Inúmeras vezes. Exatamente o que o assassino precisava. Levantei-me. Fui até a estante de partituras. Comparei o lápis usado na anotação suspeita com os demais que estavam na mesa. Nenhum deles possuía a mesma grafite. A pressão da escrita indicava uma mão firme, treinada. Mas não de músico, de alguém acostumado à precisão mecânica. Voltei a pensar no afinador. Maurício Lacerda, homem discreto. Conhecido por sua habilidade quase obsessiva com detalhes sonoros. Afinadores não apenas escutam frequências. Eles conhecem a anatomia íntima do instrumento, e poucos teriam habilidade para inserir um mecanismo tão sofisticado sem comprometer o som. Mas ainda havia algo que não encaixava. Se fosse apenas vingança ou dinheiro, o método seria mais simples. Envenenar uma bebida, sabotar um freio, forjar um acidente. Aqui houve planejamento artístico. O crime foi executado com elegância, quase como uma composição. Isso indicava algo mais profundo, talvez pessoal. Observei novamente a agulha. A toxina já havia sido quase toda absorvida. Restavam apenas vestígios secos, o suficiente para análise. Guardei cuidadosamente a peça. Ao me levantar, meus olhos recaíram sobre o banco do piano, levemente deslocado. Helena era metódica, centralizava o banco perfeitamente antes de tocar. Alguém o moveu depois. Alguém que não conhecia seu hábito. Sorri levemente. O assassino conhecia música, conhecia mecânica. Mas não conhecia Helena tão profundamente quanto acreditava. E isso é sempre o erro fatal. Saí do apartamento com uma certeza. Helena não foi vítima do acaso. Foi vítima de alguém que transformou técnica em arma. E agora, eu precisava descobrir quem compôs essa morte. Convidei Maurício Lacerda para conversar naquela mesma noite. Não no apartamento de Helena, mas em meu escritório. Ambientes neutros fazem as pessoas falarem demais. Ele chegou pontualmente. Terno escuro, movimentos contidos, olhar técnico demais para um homem comum. Afinadores têm um traço curioso. Eles escutam antes de responder. Ofereci-lhe chá. Ele recusou.
As mãos estavam firmes demais. Comecei pelo trivial. Helena era exigente? Perfeccionista, respondeu. Mas genial. Ela alterava partituras? Ele hesitou um segundo. Às vezes. Mentira. Perfeccionistas corrigem. Não inventam dissonâncias grotescas. Coloquei sobre a mesa o mecanismo retirado do piano. A agulha refletiu a luz discretamente. Ele não se assustou, apenas respirou mais devagar. Homens inocentes perguntam, culpados calculam. Impressionante engenharia, eu disse. Precisão milimétrica, exigiu estudo. Silêncio. Continuei. A nota alterada forçava exatamente a pressão necessária para ativar o mecanismo. Não foi acaso. Foi composição. Seus olhos finalmente me encararam. O senhor não pode provar. Sorri levemente. Posso. Expliquei com calma. A grafite usada na partitura continha resquícios de óleo técnico, o mesmo utilizado na lubrificação de eixos de piano. As ferramentas que ele utilizava deixavam microvestígios metálicos específicos. E, sobretudo, ele foi o único que ajustou aquele instrumento nas últimas semanas. Mas não era apenas isso. Inclinei-me para frente. Helena descobriu. Ele piscou pela primeira vez. Expliquei minha dedução final. Helena havia notado sabotagens sutis em outros concertos da cidade. Notas levemente alteradas. Pequenos desvios de afinação antes de apresentações importantes. Falhas que prejudicavam músicos rivais. E quem sempre era chamado para corrigir depois? Maurício. Ele criava o problema. Depois vendia a solução. Um sistema elegante. Até Helena perceber o padrão. Ela o confrontou e ameaçou denunciá-lo. Ele não podia permitir, mas precisava de algo artístico, algo que parecesse natural. Então transformou o instrumento dela em sentença. Não foi raiva, foi vaidade. Ele acreditava estar criando o crime perfeito, um assassinato invisível, mas esqueceu de algo simples. Helena centralizava o banco antes de tocar. O banco estava desalinhado. Ela sentiu algo estranho naquele ensaio final. Tentou levantar, mas já era tarde. A toxina já circulava. O silêncio começou ali. Maurício permaneceu imóvel por alguns segundos. Depois, murmurou. Ela era brilhante demais. Balancei a cabeça. E o senhor não suportou isso. Quando a polícia o levou, ele ainda mantinha a postura ereta, como se tivesse apenas terminado um trabalho técnico. Horas depois, voltei ao apartamento vazio. Sentei-me diante do piano. Toquei a peça original, sem a nota alterada. A música fluiu limpa, sem armadilhas, sem dissonâncias forçadas. Helena não morreu por descuido, morreu porque confiou na harmonia. Mas há homens que não suportam a harmonia. Precisam provar que podem controlá-la. Fechei a tampa do piano lentamente. Porque, diferente das pessoas, a música não mente. Mas sempre revela quem tentou manipulá-la. Meu nome é Dorian Voss. E alguns crimes não deixam sangue, deixam silêncio. E você teria desconfiado do afinador? O que achou dessa história? Deixe seu comentário. Quero saber sua teoria. E se você gosta de mistério e investigação, inscreva-se no canal. O próximo caso já está esperando.